Amada igreja, paz do Senhor, que Deus esteja nos abençoando, a paz e a graça do Senhor Jesus sobre a nossa vida, né? Louvado seja o Senhor. Estou muito feliz de estar na igreja esta noite, trazendo aqui uma palavra. Não estou no templo, mas estou no gabinete pastoral, e que Deus esteja nos abençoando. Meu nome é pastor Marcos e a nossa igreja é a Igreja Batista Ponta da Areia, aqui em Niterói. A palavra que eu trago hoje, ela tem como tema: lute contra o pecado. Porque isso é algo preponderante em nossa vida cristã. A nossa vida é lutar contra o pecado. Quando aceitamos a Jesus como único e verdadeiro Salvador e começamos a seguir os seus caminhos, então precisamos nos santificarmos, né? E em busca dessa santificação, nós lutamos contra o pecado, né? E hoje vivemos uma época muito difícil, né? Uma época em que a igreja, e cada um de nós que somos igrejas que andam, devemos estar e nos ligar mais com Deus. Tem que colocarmos Deus mais à frente na nossa vida, né? E nos desligarmos daquilo que não provém de Deus, daquilo que não nos edifica, daquilo que não nos ajuda na nossa caminhada com o Senhor, né? Pois as tentações, elas estão batendo às nossas portas 24 horas por dia, todo momento. E precisamos ser fortes para não sermos seduzidos por quem? Pelo mal, né? As nossas inclinações, elas vão tentar contribuir para isso. Mas nós somos novas criaturas. O Senhor Jesus anda conosco. Nós andamos com Ele. É o nosso amigo, né? Então precisamos entender isso. E agora a gente vê esse problema que está acontecendo, essa questão dessa pandemia, né? Essa pandemia, quantas igrejas não estão diminuindo todo o seu trabalho, os seus esforços, né? Em relação ao Evangelho do Senhor, né? Quantas igrejas estão tendo dificuldades, né? De estar trabalhando na obra em prol do Evangelho do Senhor, porque diminuíram muito a frequência na igreja, né? A abertura da igreja. E a gente está vendo isso acontecendo. O evangelismo cada vez mais fraco, as pessoas não têm mais, porque até mesmo a situação não permite você abraçar alguém na rua e dizer que Jesus a ama, apertar a mão de alguém e dizer que Jesus a ama, né? Até para dar uma mensagem escrita para ela, as pessoas às vezes não querem nem pegar no papel. E nós estamos vendo isso aí. As preocupações com as almas perdidas quase não existem mais. As pessoas não estão mais preocupadas com isso. Pois cada um hoje está muito preocupado consigo mesmo. Não, estou bem, está tudo bem, fique em casa, né? E isso é muito triste. Hoje já não se abraça mais, já não se juntam mais, não se sentam juntos para buscar o Senhor. Não se toca um no outro, agarra a mão do outro em oração, um círculo de oração, porque um tem medo de pegar essa doença cruel, maldita. Eu digo isso com muita propriedade, que eu passei por ela. E por tudo isso que está acontecendo neste mundo tenebroso, está se criando uma geração de pessoas, de cristãos, que estão perdendo o sentido de irem à casa de Deus. Sabe o que é isso, meu irmão? Perder o sentido, perder a vontade de ir à casa de Deus. Para pensar espiritualmente, será que isso é normal? Será que essa atitude de um cristão, isso é normal? As pessoas estão perdendo o sentido, o costume de ler a devocional em casa, porque já não tem mais nem tempo para ler devocional em casa, ficando em casa. E muitas estão perdendo até o prazer da oração, porque essa coisa que está espalhada no mundo, a mídia, fazendo esse terrorismo todo, as pessoas estão perdendo até a fé em Deus. Se ficarem doentes, elas têm medo até de orar. E isso é muito triste. O Senhor, meu Deus, eu o adoro, não porque Ele me curou dessa doença, mas eu o adoro porque Ele é Deus.
O fato de eu estar aqui hoje foi a misericórdia dele, a vontade dele, para que eu termine a minha missão nesta terra. Pregar o Evangelho do Senhor. Se minha missão estivesse completa, oh, glória a Deus, seria o ápice da minha vida cristã, eu estaria na glória. Portanto, não cobrem de Deus, mas sejam gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por vocês. Por tudo que Ele tem feito por vocês. E essa geração de cristãos precisam compreender que nem a doença, nem a necessidade, nada pode afastar eles do amor de Deus. Busque o Senhor enquanto é tempo. Se você está perdendo a vontade de vir à casa do Senhor, para pensar, mas começa a pensar de uma forma espiritual e pergunta: isso é normal? Não é normal. O inimigo, ele não te quer na igreja. O inimigo, ele não te quer na igreja. O inimigo, ele não te quer sentado aí ouvindo eu falar isso que eu estou te falando agora. Porque ele nos odeia. Abram suas Bíblias em Provérbios capítulo 1, versículo 10. E vamos ver que conselho Salomão deu ao seu filho. Amém? E ele falou assim: filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, grandioso és tu e maravilhosa é a tua graça, Pai. Ó Deus amado, quantas coisas tentam nos seduzir, Senhor amado, a nos afastar de ti, Pai. A doença, Senhor, os problemas do mundo, ó Deus, as inclinações da carne, Pai, e a vitrine do inimigo. E o inimigo usa pessoas, ó Deus amado, para tentar nos atingir, para tentar tirar de nós a nossa paz, para tentar tirar de nós a nossa convicção de fé cristã. Pai, põe por terra tudo isso em nome do Senhor Jesus, e que possamos ser soldados do Senhor, fortes, preparados para o grande combate. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados. Pois bem, meus amados, Salomão, ele deu esse conselho ao filho dele, e assim como ele advertiu seu filho para recusar as seduções do mundo, da carne e do diabo, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, também nos advertiu-nos a fazer o mesmo que está escrito nesse versículo de Provérbios: buscar o Senhor e dizer não ao pecado, não permitir ser contaminado pelo mal. O mal, ele vai procurar de várias formas brechas, porque o inimigo, ele é sujo e ele é estratégico. Ele vai procurar brechas na tua vida. Ele vai procurar você um coração cheio de ódio, um coração cheio de vingança, um coração cheio de mágoas, uma pessoa amarga. Ele vai procurar essas qualidades para entrar e destruir você e quem estiver em tua volta. Mas ele não vai vir feio, ele vai vir bonito, ele vai vir com promessas de coisas bacanas, para tentar te seduzir. Mas a palavra é bem clara aqui: meu filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Esses pecadores vai fazer com que você procure ter ódio, que você tenha raiva, que você tenha rancor, que você tenha mágoa, que você se afaste da palavra de Deus, que você se afaste da igreja, que você faça aquilo, tudo que eles querem que você faça, para você se afastar dos caminhos do Senhor. Seja forte, seja corajoso e não abra brecha para ele. E o Senhor também, ele nos advertiu a fazer o mesmo nesse versículo. Ele também nos advertiu. Nós somos seus filhos e suas filhas, e o Senhor nos fornece as instruções que precisamos para seguir o Senhor. E essas instruções que mais precisamos está na palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, eterna, verdadeira, palavra da salvação. Busque o Senhor. Eu sei que você é alguém inteligente. Não estou lidando com pessoas que não são inteligentes. Todas são inteligentes.
porque nós somos seres humanos, semelhança de Deus. Então para pensar, será que tudo isso que está acontecendo neste mundo, essa palavra de Deus nos já falou que vai acontecer? Apocalipse nos já falou que vai acontecer? Será que tudo que está acontecendo neste mundo não é sinal, não é o sinal bastante para você compreender que o Senhor Jesus está voltando? Busque o Senhor enquanto há tempo, em nome de Jesus. Busque o Senhor enquanto há tempo. Arrependei-vos, 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 porque não há conversão sem arrependimento. Não há conversão sem transformação e sem mudança. Você pode ter 100 anos dentro de uma igreja, se dizer líder de uma igreja, mas se você nunca se arrependeu do pecado, você não é convertido. Se você nunca pediu perdão, você não é convertido. Se você nunca perdoou, você não é um convertido. Então trabalhe isso no teu coração, meu irmão, minha irmã. O tempo está aí, está chegando. E quando o dia vem, ninguém não manda notícia, simplesmente ela vem e leva. E quando a morte vem, meu amado, não há mais tempo para murmúrio, não há mais tempo para perdão, não há mais tempo para arrependimento. E Deus está te dando todo esse tempo para você pensar nisso. Avalie a tua vida espiritual, como anda você, meu amado. Não se deixe ser seduzido pelo mundo e por pessoas deste mundo, e muitas delas travestidas, muitas delas se dizendo cristãs, se dizendo homens e mulheres de Deus, mas estão na igreja ou estão onde estiverem como pedra de tropeço, a trazer tristeza, solidão, mágoa, ressentimentos, acender esses sentimentos tão negativos naqueles que estão buscando santificação, que é um processo tão doloroso, tão difícil, mas sempre o inimigo procura colocar pessoas para atrapalharem. Orem por essas pessoas, não tenha ódio delas, não caia na armadilha do inimigo, não tenha raiva, não tenha rancor, não tenha mágoa. Você é um servo, você é uma serva de Deus. Busque o Senhor, ore, coloque no altar do Senhor as tuas petições, as tuas orações. Clame pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele te dará autoridade espiritual para você abater o mal, para que quando você estender a sua mão sobre alguém, que emane de tuas mãos, da tua mente, do teu coração, do teu corpo, onde é o templo do Espírito Santo, que saia a luz, porque você é luz e sal deste mundo, e sal desta terra. Busque o Senhor em espírito e verdade, não se deixe ser enganado, não vá na onda, meus amados, daqueles que tentam te afastar do Senhor e da igreja. O tempo está difícil, a pandemia está aí, as igrejas reduziram seus trabalhos, mas nada te impede de falar do amor de Deus, nada te impede de você fazer a sua devocional, nada te impede de você escutar a palavra do Senhor, e nada te impede de você orar pelos teus inimigos, orar pelo inimigo e desejar o bem dele, porque orar pelo amigo e pelo irmão legal é muito maravilhoso, mas orar por aqueles que te perseguem e te caluniam é mais maravilhoso ainda. Sabe por quê? Porque quando você termina a oração, você percebe que algo poderoso aconteceu ali naquele momento. Você percebe que você está caminhando com Cristo. Caminhe com o Senhor Jesus. Caminhe com o Senhor. Não podemos viver uma vida achando que todos gostam de nós. Que o inimigo está aí, o inimigo não gosta da gente. Existem pessoas que nos amam, intercedem por nós. E se eu vir agora com a minha doença, que eu peguei essa doença terrível, como irmãos ligaram para mim, como pessoas de longe ligaram para mim, porque me conhecem através do YouTube, eu nem fazia ideia. Mandaram mensagens para mim. Sabe por quê, meu amado? Porque Deus vê no meu coração e no coração daqueles que oram pelos seus inimigos um coração contrito,
um coração que há amor, um coração que há esperança de dias melhores. Quanto àqueles que não gostam de nós, ore pela vida deles, mas não ore a oração de Davi pedindo para que Deus destrua. Ore a oração que o Senhor nos ensinou a amar, para que Deus os abençoe, para que Deus o capacite, para que Deus converta essas almas. É assim que devemos orar ao Senhor e pedir ao Senhor por tudo isso. O Senhor nos ama de uma forma muito especial, meu amado. O milagre do Senhor na tua vida está acontecendo neste momento. Para olhar, para perceber esse milagre acontecendo. O Senhor te ama de uma forma muito especial. Quem daria o filho, o único filho por você e por mim? Ninguém. Eu amo demais alguém, mas eu não seria capaz de dar a vida do meu filho. Mas o Senhor Deus, Ele nos amou de tal forma que Ele deu a vida do filho dele, por mim e por você. Então ande com Cristo. Não se iluda com a aparência do mal. Não se iluda com homens. Homens são falhos. Mas Jesus não é. E a cada dia a gente vai crescendo e rompendo em fé. Porque o Senhor está conosco. O Senhor está contigo. Creia nisso. Nós somos filhos e filhas do Senhor Jesus. É algo muito tremendo. É algo muito maravilhoso. Aqueles que rejeitaram qualquer propósito de obedecer a sua lei e viveram uma prática contínua e penitente de pecado e amam fazer outros caírem, esses são pecadores terríveis, que ainda não perceberam que precisam da salvação do Senhor. São essas almas perdidas que precisam de mim e de você. São essas almas perdidas que precisam de conversão. Mas como vão chegar a eles se nós não vamos a eles? Porque nós fazemos acepção de pessoas? Porque nós não gostamos daqueles que nos falam mal de nós, daqueles que nos caluniam, daqueles que nos criticam? Não. É para essas pessoas que precisamos orar por elas, de irmos a elas, para que o Senhor mude a história delas. Precisamos de pessoas que se preocupem com almas perdidas. Vivemos numa época onde pessoas querem só holofotes, querem ser importantes, querem mostrar que são importantes, querem mostrar que são maior do que outras. E na verdade nós não somos nada, nada. Somos pessoas que um dia, movidas pelo poder do Espírito Santo, aceitamos a Jesus como o único e verdadeiro Salvador. E daquele dia em diante, nós somos novas criaturas, mas não somos melhores do que ninguém. Não somos maiores do que ninguém. Eu sou formado nisso, sou formado naquilo, sou pós-graduado nisso, pós-graduado. Quer dizer nada para Deus. Mas eu sou um servo do Senhor. Isso está dizendo demais para o Senhor. Eu sou um servo do Senhor que busca o Senhor, que amo as almas perdidas, que amo aqueles que me perseguem. Apesar de toda a minha luta contra mim mesmo, eu sento ou me ajoelho e oro pelaquela vida, porque não é fácil. Mas nós somos soldados de Cristo, somos preparados para isso. Então que possamos pôr em prática a nossa fé, o nosso aprendizado bíblico, as nossas orações, as nossas devocionais. Por maior que seja a atração ou a sedução do inimigo, não podemos ser forçados a pecar contra a nossa própria vontade. Então, se eu sou um homem de Deus, se eu conheço a palavra de Deus, se eu sei que aquilo que eu vou fazer vai ter um resultado, vai ter uma consequência, porque para todo ato tem uma ação, e as consequências não serão boas, então eu não faço. Eu não faço e ninguém vai me forçar a fazer. Eu não faço.
Porque se aquilo que eu fizer vai me trazer consequências espirituais terríveis, eu não faço. E ninguém vai me obrigar a fazer. Existem coisas que são negociáveis, né? Mas existe, para nós cristãos, existem coisas que não são negociáveis. Voltar a minha vida do velho homem não é negociável. Não volto. Eu não volto. Você não deve voltar. Nós somos novas criaturas. Glória a Deus. E Jesus nos ama de uma forma muito maravilhosa. Eu vim perceber o amor do Senhor Jesus, eu tenho percebido Ele desde o dia da minha conversão. Quando um dia um homem, pastor Ricardo, entrei nessa igreja, o pastor Ricardo pregando, e algo tremendo aconteceu na minha vida. E eu nunca esqueci aquele momento. E foi naquela pregação que o Espírito Santo moveu a minha vida. E daquele dia em diante, eu passei a ser uma nova criatura. Lutas, como tem acontecido, problemas, mas o Senhor Jesus está sempre presente. Então, meus amados, o Senhor Jesus te ama demais. E desde aquele momento daquela conversão, com o pastor Ricardo orando sobre mim ali, desde aquele momento em diante, a minha vida foi mudando. E eu fui aprendendo muita coisa. E muita coisa doeu. Porque às vezes a vida nos oferece, nos ajuda, nos ensina e dói. Mas esse nosso Deus, Ele é tremendo. Não devemos nos deixarmos ser seduzidos pelo mal, mas devemos buscar o Senhor, ser capazes de perdoar, de se arrepender e de conhecer os nossos erros. Tome o Senhor Jesus em suas mãos, abrace Ele, tenha o Senhor como único e verdadeiro Salvador. Para você que está me escutando esta noite e ainda não teve uma experiência com Cristo, eu não estou te falando de religião, eu estou te falando de algo muito maior do que tudo isso. Estou te falando do Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz por você. Aceite o Senhor Jesus. Por mais amarga que seja a tua vida, por mais cheio que esteja o teu coração de vingança, de ódio, de mágoas, de tantas coisas ruins, creia que você aceitando Jesus como único e verdadeiro Salvador, o Espírito Santo, Ele vai trabalhar na tua vida de uma forma tão especial, que esses sentimentos vão se tornar tão pequenos e tão fúteis, que vão sair da tua vida assim, para a honra e glória do Senhor, e você será uma nova criatura. Devemos escolher nos rendermos a Deus, e ao invés de pecarmos. Isso é que devemos fazer. E para finalizar, meus amados, eu quero trazer uma palavra que está em Romanos, capítulo 6, versículo 13, e que esta palavra fecha essa mensagem desta noite. E diz assim: e também, não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Então façam bem, em nome de Jesus. Busque o Senhor. Não queira fazer com alguém aquilo que você não quer que ninguém faça com você. A vida vai nos ensinando a sermos assim. E se teve um local maravilhoso onde eu aprendi muita coisa e vou continuar aprendendo até o fim da minha vida, é a igreja. São as pessoas que passaram por mim. Muitas saíram daqui alegres comigo, outras saíram tristes, porque eu soube lidar com muitas situações, outras eu não soube lidar com elas. Pedi perdão, me arrependi, e isso é o papel de nós, cada um de nós. Somos falhos, nós homens somos falhos, mas o Senhor Jesus não. Cabe a nós seguirmos a Cristo
E andando com Cristo, nós erramos menos. Andando com Cristo, nós perdoamos mais. Que o Senhor os abençoe rica e abundantemente. Que esta semana seja uma semana de vitória, uma semana de paz. Continue orando pela nossa irmã Jacira, para que Deus esteja curando nossa irmã, que Deus esteja abençoando a vida dela, em nome de Jesus. Que Deus esteja abençoando esta igreja, a liderança desta igreja, a minha vida, o meu ministério e a minha família. Que Deus esteja abençoando o meu filho Diogo, se Deus quiser, logo breve, semana que vem ou outra, ele vai estar vindo de férias aqui para o Brasil. Que o Senhor esteja abençoando o ministério dele, lá na Suécia, a igreja que ele está trabalhando, o pastor Davi também, a família lá. Que Deus esteja abençoando aquele ministério lindo ali, naquele lugar tão frio, né? Mas que Deus esteja abençoando a todos eles. Semana, se Deus quiser, estou vendo meu filho, minha nora, meu neto, e vai ser uma grande festa para a honra e glória do Senhor, né? Então que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa igreja. Orem, nós precisamos orar uns pelos outros, sejamos uma igreja unida. Ore por aqueles que nos perseguem, por aqueles que militam contra a casa de Deus. Vivemos épocas de dias maus, né? Ore pela nossa nação, ore pelo nosso país, nosso presidente, nossos governantes, né? Vamos orar, vamos agradecer a Deus esta noite, né? Que o Senhor nos abençoe. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, louvado seja o Teu santo e Teu poderoso nome, Pai. Ó Deus amado, que a Tua unção, que a Tua misericórdia, Senhor amado, seja derramada sobre cada um de nós. Abençoa esta igreja, Senhor, abençoa cada irmão que aqui congrega, a cada visitante que aqui vem, Senhor. Toca nesses corações, Senhor amado, muda essas histórias, ó Pai. Abençoa essas vidas, ó Pai. Pai, eu te peço, ó Deus amado, pela nossa nação, Pai. Ó Deus, que essa doença, ó Deus amado, que ela seja exterminada, Senhor, que ela acabe, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ó Pai amado, abençoa, Senhor amado, o presidente dessa nação, os governantes desta nação, Senhor. Abençoa as igrejas, ó Pai. Ó Deus amado, que essas perseguições, ó Deus amado, cessem em nome de Jesus. Obrigado, ó Deus, por esta palavra desta noite. Obrigado, ó Deus amado, pelo Teu tão grande amor para conosco. Tu és maravilhoso, Senhor. Muito obrigado, Pai. Agora, amada igreja, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e que as consolações do Espírito Santo esteja sobre esta igreja e todas as igrejas espalhadas por este Brasil e por este mundo. E que possamos ir para os nossos lares, Senhor, na Tua santa e poderosa paz. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos mantenha firme na rocha que é Cristo e que tenhamos uma semana abençoada em nome de Jesus.